com alegria, e especialmente com as bênçãos do Cristo ressuscitado, com as bênçãos, as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, diretamente aqui do estúdio da TV, Primer TV São José, nós estamos levando a todas e todos os telespectadores da TV Primer, a todas as pessoas que estão em sintonia conosco, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro Keller. Vamos nos unir, nos sintonizar com as milhares e milhares de pessoas que estão passando ainda por toda essa tristeza das inundações, seja especialmente no Rio Grande do Sul, umas 3 semanas, pedindo à Trindade Santa que as águas dos rios se escoem, que baixem quanto antes para trazer alívio para as pessoas, para ver se ainda conseguem salvar móveis, roupa, ou utensílios, ou animais que foram prejudicados. E rezemos também pelo eterno descanso das pessoas que partiram desta vida para a eternidade. E também voltemos nosso pensamento, o nosso olhar e o nosso sentimento e a nossa oração de modo especial para tantos milhares sofredoras e sofredores, também do Alto Vale de Rio do Sul, e também para as milhares de pessoas nos 7 ou 8 municípios, também no sul do estado, que também foram bastante prejudicadas há 2 finais de semana, também com inundações e enchentes. Realmente são calamidades, são provações que clamam aos céus. É o caso de perguntar o que é que a natureza quer conosco. Quer nos chamar a atenção que nós prejudicamos demais a natureza em nossa pátria e no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em outros estados que também foram prejudicados. Que Deus nos perdoe, que a natureza nos perdoe e procuremos nos reeducar cada vez mais para uma ecologia maravilhosa. Eu me lembro do papai, quanto papai dizia: meus filhos, não derrubem árvores. As árvores levam anos e anos para se desenvolverem e são tão úteis para nós. O papai tinha um entendimento maravilhoso e eu desde pequeno, então, respeitei as árvores, mas também as flores, as plantazinhas, que infelizmente há pessoas que em nossos dias facilmente nos jardins estragam, arrancam flores, árvorezinhas, ou não mede as consequências de derrubando árvores sem mais, sem menos, árvores que os passarinhos precisam para pegar ali as sementes, as frutas, para ter um descanso, para pousarem um pouco e cantar, para alegrar a nossa vida. Eu, por exemplo, diariamente trato com algumas rolinhas
e canarinhos. São mais de 100, olha, é uma multidão todo dia de manhã. Bem, mas é uma alegria para mim ver esses alimentos se alimentarem, como todos nós também gostamos de nos alimentar. E quantas crianças ou mesmo pessoas nas inundações agora no Rio Grande, Santa Catarina ou em outras cidades, dizendo: eu estou com fome, eu queria um pedaço de pão, eu estou com sede, eu gostaria água, eu estou com frio, eu gostaria de uma coberta. Quantas mães e pais ouviram da parte dos filhinhos ou de pessoas idosas com essas palavras e nem sempre tiveram a água, nem sempre tiveram o pão, nem sempre tiveram a roupa para esquentar o próprio corpo e à noite aquecerem igualmente o seu corpo. Quantas pessoas que de agora em diante vão valorizar mais, vão se dedicar mais aos pobres, se lembrando do que passaram e estão passando ainda nesse momento. Quantas pessoas, por exemplo, não tiveram a água para tomar, não tiveram a água para fazer higiene do seu corpo. Enfim, a falta de alimentos. Enfim, procuremos nós sempre valorizar os nossos semelhantes. O papai e a mamãe diziam: meus filhos, nunca joguem a comida fora. O papai, inclusive, diziam: se vocês passam em qualquer lugar, vê uma bolacha, vê um pedaço de pão no chão, recolham e coloquem num local onde o passarinho pode se alimentar. Vejam só, o pão ou qualquer pedaço de doce, de bolacha, não pode ser jogado no chão e ser pisado pelos pés humanos. Há uma caminhonete que eu já vi mais de uma vez aqui na nossa Florianópolis, onde está escrito: para nós o pão é sagrado. Quantas pessoas que morreram, estão morrendo infelizmente de fome em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, sem dúvida nenhuma. Aviões caindo em algumas regiões, barcos em avaria no mar, perdidos. E quantas pessoas ali passam sede, passam fome e chegaram já a morrer de fome ou de sede. Ah, se elas pudessem contar para nós. Infelizmente, tudo isso acontece e muitas vezes nós não sabemos. Somente na eternidade nós saberemos. As pessoas dizendo: eu naquele momento rezava, eu naquele momento oferecia a minha sede, a minha fome, por amor ao Cristo Jesus, porque eu me lembrava dele também no alto da cruz, todo o sofrimento que ele passou, porque você sabe muito bem, toda pessoa ferida, o que é que sente? Eu posso dizer, porque muitas vezes, 19 anos que eu fui capelão nos hospitais aqui de Florianópolis, quantas pessoas que diziam: Padre Pedro, quase como que chorando, me traga um pouco de água, eu estou morrendo de sede. Mas eu sabia, pela medicina e pelos médicos, pelas enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares, ali da enfermagem, que eu não podia
dar água para essas pessoas que não podiam por causa desta razão ou daquela. Mas aí então essas pessoas sabem o valor da água, o valor do alimento, enfim, o valor do remédio. Se nós procurássemos sempre valorizar a nossa saúde e especialmente colaborar com os médicos e todo o setor da saúde. Quantas pessoas eu tenho dito mais de uma vez, porque eu trabalhei como capelão visitando tantos milhares de apartamentos, de quartos e de enfermarias. Eu acompanhei milhares de pessoas com sofrimentos os mais diversos. E eu sei de muitas pessoas enfermas que ali estão no hospital, tirando o lugar de uma outra pessoa, porque não cuidaram de sua saúde, esbanjaram a saúde como há pessoas que infelizmente esbanjaram, quem sabe, alimentos, comidas e água, e agora, infelizmente, estão passando por provações, ou passaram por provações. Olha, às vezes, não é que Deus castiga, não é que a natureza castiga, mas eu digo muitas vezes, é uma lembrança, porque eu pessoalmente conheci e sei de pessoas que esbanjaram comida e mais tarde passaram por situações difíceis. São provações, sem dúvida nenhuma. Não é um castigo, de modo algum, da natureza ou de Deus, mas é uma lembrança para as pessoas dali em diante abrirem mais a sua mente, as suas mãos e o seu coração em favor de tantas pessoas que precisam. Bem, nós hoje estamos celebrando a grande festividade em louvor do Cristo Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Veja bem, Santíssimo Sacramento que é adorado na branca e só Santa Hóstia consagrada. Esta adoração que foi o Papa Urbano IV que, no dia 11 de agosto de 1264, pediu que esta adoração ao Santíssimo Sacramento, que iniciou lá na França, na Alemanha e na Inglaterra, em tantos países, e que Cristo Jesus fosse adorado solene e publicamente nas praças públicas, nas grandes igrejas, santuários e catedrais, que saísse em praça pública em adoração a Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, porque Ele é o Rei dos Reis. Eu me lembro neste momento em que durante 25 anos que eu me encontrava ali como reitor da Catedral Metropolitana, com muita alegria, especialmente o arcebispo Dom Afonso Nils. Por 23 anos que eu estava aí na Catedral, sempre com o senhor Padre Bianchini, Padre Pedro Adolino Martendal, e Padre Edgar José de Oliveira, Padre Ernesto e tantos outros padres auxiliares, Padre Luizinho, Padre Enio Trierweiler e Padre Vitor Galdino Feller, hoje vigário geral da Arquidiocese,
Ele foi meu auxiliar durante 2 anos, padre maravilhoso, muito inteligente, muito piedoso, e assim o padre Pedro Adolino Martendal, que se encontra na eternidade, e o maravilhoso e santo Dom Afonso Nils. Durante 23 anos, sempre estava ali acompanhando e presidindo a Santa Missa na escadaria da catedral e depois a procissão solene pelas ruas de Florianópolis e pelo encerramento diante da catedral, que naquela época havia o nome a Praça 15. Atualmente, graças a Deus, quando me consta no ano passado, o prefeito com as autoridades, o arcebispo e o pároco também da catedral, Padre Davi Coelho, estiveram a feliz ideia de colocar a imagem de São João Paulo II de frente da catedral, e ali a praça não é mais Praça 15 de Novembro, mas sim a Praça de São João Paulo II. Santo São João Paulo II, que olha em nosso favor da eternidade. E eu tive ocasião de cumprimentá-lo aqui, eu digo melhor, aqui eu tenho exatamente a imagem, em ponto pequeno, claro, mas um dia eu trarei aqui em ponto maior, quando eu tive ocasião quando ele, no dia 17 de outubro de 1991, veio para Florianópolis, dia 17, para um dia 18 de outubro, celebrar a Santa Missa, e com a multidão de pessoas, e celebrar a missa de beatificação da então Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, hoje Santa Paulina. Eu tive a graça de cumprimentá-lo com um grupo de uns 6, 7 padres e com Dom Afonso Nils, juntamente com a Polícia Federal e as autoridades, estender 3 vezes a mão para ele, e já tinham cumprimentado em Roma com um grupo de peregrinos em 1982. Então nós tivemos a graça de cumprimentá-lo à noite, no outro dia, após a missa, e à tarde na despedida. Realmente foi uma grande graça. Então eu posso dizer que esta minha mão direita cumprimentou um grande santo, o homem da paz, o homem da fraternidade, o homem de uma boa mensagem, São João Paulo II. Tive a graça de cumprimentá-lo, um santo que se encontra na eternidade. Eu rezo, por assim dizer, diariamente esta oração, pedindo para que eu possa continuar sempre a levar a mensagem de Cristo Jesus. Aquilo que nós lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 18, onde Cristo diz: ide pelo mundo inteiro. Veja aqui, já encontrei Mateus capítulo 28, versículo 18. Olhe na sua Bíblia. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E se você abrir mais, São Marcos capítulo 16, versículo 16,
Veja só, está aqui bem claro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E é claro que todas as pessoas que por ignorância, essas pessoas, como se diz, têm os 7 sacramentos que Cristo Jesus e Deus Pai é de infinita misericórdia, abrirá sem dúvida nenhuma a eternidade feliz para todas estas pessoas que por ignorância não adoraram, não amaram o Deus eterno, a Trindade Santa. Bem, mas então nós temos o compromisso de sempre, quem tiver conhecimento de Cristo Jesus, devemos procurar seguir o que nós lemos na Sagrada Escritura, especialmente nos 3 evangelistas e na primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, que eu vou ler daqui a pouco. Mas veja bem quantos versículos de capítulos dos evangelistas. Assim, por exemplo, veja, em São Mateus, capítulo 26, Cristo Jesus, na véspera de sua morte, quando ele ali celebrou a primeira e a única Santa Missa, o que é que ele falou? Tomando pão, rezou em ação de graças a Deus Pai e disse: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E fazei isto em minha memória, em minha lembrança. E ainda a mesma coisa em São Marcos, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. E se você tomar igualmente São Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 20, você também encontrará as mesmas passagens, Cristo Jesus sempre tomando a branca e santa hóstia consagrada e o cálice com um pouco de vinho, tomai e comei, isto é o meu corpo. E o que é que este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o que é que Cristo Jesus disse em seguida? Se você olhar, por exemplo, Marcos ou Mateus, veja bem Mateus, capítulo 26, versículo 26 e seguintes, o que é que Cristo Jesus nos diz a todos e a cada um de nós? Fazei isto em minha lembrança, em minha memória. Doravante todos, desde o Papa no decorrer dos séculos, os bispos do mundo inteiro no decorrer dos séculos, os milhões de sacerdotes pelo mundo inteiro, mais dos 500 mil sacerdotes atualmente dos 5 países do mundo, os mais de 5 mil sacerdotes pelo mundo, sempre em cada Santa Missa nós dizemos: isto é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque o Cristo Jesus disse: fazei isto em minha lembrança, em minha memória. Nós sabemos que a Santa Missa é rezada em mais de 5.500 línguas e dialetos, idiomas, pelo mundo inteiro.
Somente nos índios do Brasil, vejam bem, eu soube que os índios do Brasil, quanto me consta, escutei, 243 dialetos. E aquela linguagem deles no Brasil. Então, você imagina mais de 5.500 dialetos e línguas pelo mundo inteiro. E veja, fazei isto em minha memória. E se você abrir ainda Coríntios capítulo 1, versículos 11 e seguintes, você vai ver as palavras que Cristo Jesus, então, diz claramente, e diz: e depois de ter dado graças a Deus, partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. E vejam bem o que Cristo diz em seguida. Portanto, todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma e beba deste pão, aquele que o come ou bebe indignamente, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É uma reflexão maravilhosa, sim. E os santos, que nós esquecemos, sem dúvida nenhuma, de citar na terça-feira passada, os santos, especialmente os santos que celebramos, São Bernardino de Nazário, Emílio Félix, Santa Margarida, São Príamo e ainda Luciano Crescente, Dioscóride e Paulo e Eládio. E também é o Dia Nacional de Luta pela Mulher. E assim vamos terminando, e na próxima terça-feira falaremos dos santos de hoje. Saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e pedindo a oração e a bênção do Cristo Jesus em favor de todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, a bênção de todos os enfermos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beba com fé.